Olá pessoal, vamos corrigir agora a questão número 14, referente ao nível 3, prova da primeira fase da UBMEP 2022. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente inscrição de triângulo equilátero na circunferência. Utilizaremos também, para a contagem desses triângulos inscritos nessa circunferência, métodos de contagem. Questão número 14, referente ao nível 3, primeira fase da UBMEP 2022. Os 9 pontos da figura estão igualmente espaçados na circunferência. Maria quer pintar algum desses pontos de tal forma que não exista triângulo equilátero cujos vértices estejam todos pintados. Qual é o maior número de pontos que ela pode pintar? Alternativa A, 4, B, 5, letra C, 6, letra D, 7 e letra E, 8. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, se a gente tem uma determinada circunferência, a gente sempre consegue inscrever um triângulo equilátero nela. Como isso é possível? Vou desenhar aqui um triângulo equilátero com algumas de suas características em relação aos ângulos. Vou, por exemplo, desenhar as bissetrizes. A bissetriz em relação a esse vértice aqui, a bissetriz em relação a esse vértice e a bissetriz em relação a esse vértice. Nós sabemos que no triângulo equilátero, todos os 3 lados são iguais e todos os ângulos internos igual a 60 graus. Como eu estou desenhando aqui as bissetrizes, que também serão alturas, que também serão medianas, que também serão mediatrizes, mas vamos nos preocupar com as bissetrizes. Então aqui eu vou dividir em 2 ângulos iguais 30 graus, 30 graus. Aqui também 30 graus. Então perceba que aqui eu tenho 120, porque 30 mais 30, 60. Nesse triângulo, como a soma dos ângulos internos é 180, aqui é 120. Então, a ideia é pegar esse 120 e verificar se a gente consegue construir os ângulos aqui de forma que cada um desses intervalos sejam divisores de 120. A ideia vai ser a seguinte: se eu tenho 9 pontos igualmente espaçados, eu vou dividir 360 graus por 9, já que são 9 intervalos que a gente tem. Então, cada ângulo central, por exemplo, se aqui está o centro da circunferência, esse ângulo aqui, ele mede 40 graus. E esse arco também é 40 graus. Como a gente precisa de 120, veja, nós precisamos de mais um intervalo de 40 graus e mais um outro intervalo de 40 graus. E aí a gente consegue esses 120, pegando este vértice com esse vértice. Então a ideia é que a gente tem esse vértice, pula 2 e pega este. Depois a gente pula 2 e pega este. A gente vai construir aqui um triângulo equilátero. Por quê? Porque esses ângulos, esses arcos aqui medem 120, esse aqui 120 e esse aqui 120. Então essa vai ser a ideia. Então se eu pegar, por exemplo, esse ponto, pulo esses 2, pego este. Então eu vou desenhar esse primeiro triângulo equilátero, marcando esses pontos aqui. Então, esse ponto com este e com este, eu formo um triângulo equilátero, porque nós temos aqui o arco 120, 120 e 120. Se eu giro um ângulo aqui no sentido horário 40 graus, eu vou construir um outro triângulo equilátero. Novamente, marco esse, pulo esses 2, marco esse. Pulo esses 2, marco esse. Pulo esses 2 e marco esse. E, por fim, nós temos um terceiro triângulo equilátero. Podemos dizer que só existem
3 triângulos equiláteros que podem ser inscritos nessa circunferência com esses 9 pontos. Obedecendo aqui, cada hora eu pegar 3 desses 9 pontos. Muito bem. Agora a gente quer determinar a maior quantidade de números que podem ser pintados para que a gente não consiga formar um triângulo equilátero com esses pontos pintados por Maria. A ideia vai ser a seguinte: eu vou pegar em cada triângulo desse, marcando 2 pontos, e aí o terceiro eu não posso marcar. Porque se eu, por exemplo, se eu pegar este vértice, ou seja, esse ponto e marcar ele, no triângulo de vermelho eu pego esse outro, e aí este eu não posso marcar. Porque se eu marco este aqui, eu consigo formar o triângulo equilátero. Eu quero não formar esse triângulo equilátero. Então pego esse ponto e esse. Vou para o triângulo aqui que eu marquei em azul. Posso pegar 2 pontos. Posso nem pegar esse. Posso, por exemplo, pegar este com esse. Mas poderia pegar este com este, poderia pegar este com esse. Tem que pegar 2. Por fim, o que eu marquei de verde. Posso escolher 2 desses 3. Por exemplo, este com este. Poderia ser este com este. Veja que nesses pontos que eu marquei, eu não consigo formar triângulos equiláteros, onde todos os pontos serão sinalados desse triângulo equilátero. Veja só, se eu pegar este ponto com este, vai ficar faltando este. Então, eu não consigo formar triângulo equilátero aqui. Se eu pegar esse ponto, eu pego este e esse, vai faltar este. E, por exemplo, se eu pego este ponto com esse no triângulo azul, vai faltar esse. Portanto, o mínimo, na verdade, o máximo de pontos que eu posso pintar para não formar triângulos equiláteros são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcaremos, portanto, a letra C de casa. Ok? Vamos pensar agora numa situação mais visual, sem a preocupação dos ângulos. Se eu, por exemplo, pego as alternativas, é óbvio que se a gente pegar os 9 pontos e pintar os 9 pontos, é claro que nem temos alternativa 9, mas se eu pinto os 9 pontos, com certeza eu consigo construir aqui um triângulo equilátero pegando 3 desses pontos. Então isso é fácil perceber, porque a gente vai sempre pular 2, pula 2 e pega esse outro aqui. Então 9 não é possível. Ainda bem que nós não temos nas alternativas. Muito bem. Será que com 8 pontos a gente consegue? Veja, eu tenho que escolher um ponto que não vai ser pintado. Por exemplo, eu escolho este aqui. Poderia escolher qualquer outro ponto. Então se eu pego aqui esses 8 pontos, veja, só deixei esse de fora. Eu vou conseguir sempre construir um triângulo equilátero pegando 3 desses pontos. Por exemplo, pego este, porque aí eu pulo 2, pego esse. Então a gente conclui que com 8 não é possível. E a gente vai para 7. Qualquer que seja a escolha do que não será pintado, eu sempre vou construir um triângulo equilátero aqui. E ele quer que não é possível construir o triângulo, não seja possível construir. Então qual é o máximo de pontos a serem pintados? Muito bem. Então agora eu vou pintar 7. Vamos pensar em deixar este com esse, um do lado do outro sem pintar. Então eu vou ter aqui esses 7. Veja que com essa configuração, eu vou sempre conseguir um triângulo equilátero. Basta eu pegar esse aqui, pulo esses 2, pego este, pulo esses 2, pego esse. Então, com 7 pontos, deixando esses 2 de fora, eu vou sempre construir um triângulo equilátero com os pontos pintados. Mas aí eu posso pensar em deixar este com esse de fora. Então, vamos avaliar todas as possibilidades. Nós já fizemos a questão, sabemos que é 6, mas podemos fazer uma outra solução buscando pelas alternativas. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue entender facilmente o que está sendo proposto. Vou deixar esses 2 sem colorir e vou colorir esses outros
7. Nesse caso aqui, também é possível construir um triângulo equilátero pegando os pontos que eu estou avaliando, ou seja, pegando os pontos que eu estou colorindo. Por exemplo, se eu pego este ponto aqui, basta eu pular 2, pego este. Basta pular 2, pego este. Então, com esses dois, que eu deixei sem pintar, peguei os outros 7, que a ideia é pegar 7, sempre consigo construir um triângulo equilátero. Agora eu vou deixar este com este. Então, avaliando todas as possibilidades, este com este. Então aqui eu vou pintar esses dois. Pinto esse aqui. E esses que estão aqui. Muito bem. Então veja, a ideia é a gente pegar um determinado ponto e pular 2. Veja só, se eu pego esse aqui, pulo 1, 2, eu consigo construir pulando esses dois, pegando esse. Então, veja que essa situação, pintando 2 entre eles, com 7 eu sempre vou conseguir pintar, construir um triângulo equilátero. Agora eu vou pensar neste com esse, deixando 3 pintados entre eles. Então, este com esse, os outros 7 serão pintados. Será que aqui eu consigo construir um triângulo equilátero com os pontos pintados? Veja, a ideia é pegar, por exemplo, esse, pular 2, pego esse, pulo 2, pego esse. E aí o 7 a gente já vai garantir que não é possível. Por quê? Porque se eu pegar este com este, o caso é análogo. Porque se eu pegar esse com esse, por rotação, esse caso é o mesmo do anterior, sendo 3 pontos pintados entre eles. Aqui eu vou ter 1, 2, 3 pontos também pintados, se eu deixar esse em branco. Então, com 7, a gente já pode descartar. E aí a gente cai para 6, que é o gabarito para a nossa questão. E aí, o que a gente vai pensar? Vamos pensar, por exemplo, na pintura deste aqui, para a gente finalizar. Então, a ideia é a gente pegar, por exemplo, sempre, por exemplo, pular 2, pegar este aqui. Só que se eu pular 2 e pegar esse, eu já consigo construir o triângulo. Então eu não posso pegar este. Eu venho para este. Por exemplo, eu posso pular esses dois e pegar este. Só que aí eu pulo esses dois, teríamos que pegar esse. Então eu vou descartar esse aqui. Não posso colorir este. Então veja, a gente já está construindo a situação que a gente gostaria. Nós já pegamos esses dois. Vamos pensar agora em pegar este. Posso pegar este, e aí eu pego, por exemplo, este, e aí esse aqui eu não posso pegar. Eu posso fazer isso aqui de forma intercalada. Por exemplo, se eu pegar esses 6 pontos aqui, eu não consigo construir aqui um triângulo equilátero. Por que eu não consigo? Veja só, a gente já mostrou isso anteriormente. Se eu pego esse ponto, pulo 2, eu vou cair nesse. Pulo 2, vou cair nesse. Então eu não consigo pegando esse ponto. Se eu pego este, pulo 2, venho para esse. Tudo bem. Mas pulo 2, venho para esse. E esse não é possível. Se eu pego esse ponto, pula 2, pego esse. Ok, traço aqui. Mas pula 2, eu teria que pegar este. Então, de fato, com 6 pontos, é o valor máximo que eu tenho para pintar. E aqui dentro, com esses 6, eu não consigo construir aqui um triângulo equilátero. Ok? Espero que essas duas soluções possam te ajudar a entender de fato essa questão. E aí você vai avaliar qual delas foi mais interessante. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.